Graça Moraes é convidada desta edição da noite. Muito boa noite. Boa noite, Ana. Eu entendo a atualidade desta coleção, mas porquê é que te chama guerra? Porque eu acho que vivemos uma situação de guerra. No nosso país é uma guerra que não é feita com bombas, mas é uma guerra psicológica, é uma guerra que quem comanda essa guerra é quase uma entidade portadora do mal e sem rosto, mas a verdade é que as pessoas sentem medo. E eu, quando estou com pessoas da sua idade e com pessoas que estão em lugares como este e outros, vivem o pânico de ficar desempregadas. Porque o desemprego é uma das doenças mais fortes da nossa época e, como sabe, tem havido a imigração dos nossos jovens e de pessoas que não conseguem ter uma vida digna no nosso país, leva-os a enfrentarem o desconhecido, a exilarem-se e a viverem situações de grande sofrimento. E eu acho que isto são situações de guerra, não guerra. O corpo não está a destruir-se e às vezes destrói-se, como sabe, também há pessoas que se suicidam e que vivem doenças terríveis, mas é uma guerra que é terrível porque é a guerra do espírito, é a guerra contra a nossa cabeça, contra o nosso pensamento, que é o mais importante. Estas são quadros, sobretudo, de grande sofrimento, ou que partem de imagens de grande sofrimento. Explique-nos a introdução de animais ou de traços de animais em algumas destes elementos. Esta série começou há 2 anos, em 2011, quando eu comecei a sentir que à minha volta no meu país, e quando até ia à França ou viajava pela Europa, a Europa estava a mudar. Havia situações que eu sentia. Eu que nunca tive medo de andar na rua, mesmo em Paris, eu às vezes sentia medo, porque havia assaltos, havia gente pobre e miserável. Em Bruxelas também a gente encontra nas praças gente muito pobre e houve um empobrecimento em toda a Europa. Começou, eu acho que qualquer pessoa sensível se apercebe que isso é uma ameaça, porque as pessoas quando estão pobres e estão a sofrer, são pessoas que de um momento para o outro criam situações que mesmo para as pessoas mais ricas não são simpáticas e podem ser muito perigosas. Bom, eu comecei a sentir isso. Ao mesmo tempo, a Primavera Árabe, que foi uma primavera de esperança, também nos mostravam aquelas convulsões sociais. Mas aquilo que mais me impressionou foram as grandes manifestações na Grécia. Aquelas manifestações em que havia sempre gente a ser presa, havia sempre a violência da polícia, as vítimas dessa violência, sobretudo as vítimas de uma situação dramática. E eu sou uma grande leitora de jornais e também sou uma grande ouvinte, gosto de ver, gosto de sentir o mundo em que vivo e, ao mesmo tempo, eu tenho que agradecer aos grandes jornalistas, aos jornalistas que arriscam a vida para nos darem essas imagens que nós encontramos, imagens das guerras, dos cataclismos, mas sobretudo das guerras agora na Síria, que eu acho que são terríveis, aquelas imagens. E um país que se está completamente a dissolver. País completamente a dissolver e, ao mesmo tempo, perante a hipocrisia dos líderes mundiais, que realmente está a 2 pesos e 2 medidas, porque aquilo que está ali a passar não é uma guerra civil, é um massacre sobre inocentes. E nesta minha pintura há imagens, precisamente, que eu retirei de um jornal, que são várias crianças massacradas e assassinadas. Eu acho que eu, como artista, neste momento, acho que a gravidade da situação é tão grande que eu não posso ficar a pintar flores, eu nunca fiz uma pintura inocente. Mas neste momento esta minha pintura é realmente um grito de alerta, que nós estamos num mundo em que todos somos responsáveis com a pessoa que está ao nosso lado e eu, como artista, tenho a obrigação se escrevesse bem, escrevia, mas exprimo-me através destas imagens. É a sua entrada nesta discussão também? É a minha entrada. Os telejornais, como sabe, a maior parte deles são sobre política, às vezes porque tem que ser política e futebol. E eu agradeço também dar-me um pouco de espaço, porque nós precisamos de defender a arte, o conhecimento, o pensamento e a sabedoria. E eu estou nesse lugar, que é o meu lugar. É uma política feita de outra maneira, não é? Porque é tudo política, não é? É tudo política. Tiramos o futebol daí, mas... Sim, mas mesmo o futebol está cheio de política e também há coisas muito boas. Eu não estou a fazer uma censura, mas a verdade é que a arte, que é tão necessária, é sempre o parente pobre de tudo. Não sabe? Neste momento, sobretudo os atores e os músicos atravessam um período dificílimo, porque os apoios do Estado acho que são quase zero.
As câmaras também deixaram de contratar essas pessoas e os artistas têm muita dificuldade de se mostrarem e terem palco. Mas a verdade é que os artistas continuam a trabalhar, porque isso é uma necessidade tão forte que nós temos de fazer o nosso trabalho que continuamos. Numa linguagem que é universal. É universal e única. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre esta notícia que tivemos esta semana sobre a Joana Vasconcelos, que expôs em Versalhes, vai expor em Versalhes, expôs em Paris, foi a exposição... Mas foi lá no Palácio. Foi no Palácio. E teve imensos, um grande... Eu acho extraordinário. Segundo diz a imprensa, foi a exposição com mais visitantes dos últimos 50 anos. Primeira mulher e uma mulher portuguesa. Eu fico muito contente porque eu gosto muito da Joana. Tenho uma ternura por ela como se fosse a minha filha. Eu também tenho uma filha que se chama Joana. Acho que é uma artista muito combativa, muito cheia de ideias. E a arte, ela é a arte do espetáculo. Está completamente oposta à minha arte, que não é nada do espetáculo, mas convivem na mesma época, e eu acho que o trabalho dela realmente tornou-se um trabalho de uma tal espetacularidade e tão integrado e de uma grande criatividade que teve aquele impacto, e depois também foi muito bem divulgada, que isso é muito importante. Eu estou contente porque acho que sempre que um português consegue ter sucesso, todos devemos ficar muito contentes, porque fala-se Portugal pelo lado positivo e ao mesmo tempo eu tenho um sentimento de admiração para as pessoas que conseguem fazer, não é só com sucesso, mas com as pessoas que fazem. Não acha que este momento de crise, porque estamos a atravessar, nos pode voltar a centrar nas coisas que realmente importam? Eu acho que já está a acontecer isso. Mesmo em relação à solidariedade entre as pessoas. Houve uma altura que as pessoas achavam que o Estado é que era responsável por tudo. Por isso o Estado é que tinha que tomar conta de um velho, o Estado é que tinha que sustentar uma pessoa que estivesse pobre. E neste momento este Estado está a tornar muita gente pobre, porque realmente esta política de austeridade é terrível e me custa muito ver ministros, que alguns ministros que estão neste governo, eu tenho uma grande apreço por eles e até sou amiga de um ou outro, mas o que eu sinto é que há um sentido de missão que não tem a ver com pessoas, tem a ver só com números. Tem que se acertar naquele número e não podem, porque neste momento há muita gente que está a entrar em situações limites de fome e isso tem que nos alertar todos e o Ministro das Finanças tem que saber que não pode continuar dessa maneira. Esta gente foi eleita pelos portugueses e quando as pessoas são eleitas pelos portugueses, devem-lhes essa gratidão, de olhar para eles. Não é só obedecer a ordens que vêm de fora, de pessoas que não conhecem o país. Porque uma pessoa que conhece o país, e eu sou uma pessoa que vou atrás dos montes muitas vezes, por causa daquele centro de arte que há em Trás-os-Montes, porque eu gosto de ir à terra onde eu nasci, onde tenho a minha família, e eu gosto de conhecer o país. Mesmo no bairro onde eu vivo, ainda ontem tomei um pequeno almoço ao lado de um casal de chineses e eu achei graça porque aqueles chineses que emigraram há 2 anos já têm uma criança, já são imigrantes que estão no nosso país e que são bem aceitos por nós e que já estão a fazer família. Eu acho que é o lado positivo da imigração no nosso país. Agora, a maior parte dos nossos jovens, sobretudo jovens que vão para fora, levam com eles a sua história, levam a sua cultura e levam dentro deles a terra natal. Isso nem duvido. Graça, algum destes quadros retrata a pobreza em Portugal? Eu acho que todos, sabe que a minha pintura não é uma pintura figurativa, mas não é uma pintura realista, tanto que a maior parte dessas personagens que eu recortei, guardei e transformei, transformo-as em animais. E realmente dá-se essa metamorfose do ser humano no animal e do animal, o animal é que é o herói dessas histórias. Ao mesmo tempo, não há nada que sinta que são pobres. Eu nem quero fazer isso porque uma coisa são as palavras, outra coisa são as imagens. O que eu acho que passa nesta série que foi feita com muita urgência, com muita necessidade de falar, de mostrar através dessas imagens, o que há é um enorme sofrimento que se lê nos olhos das pessoas, que é o sofrimento que eu encontro no meu cotidiano, nas ruas de Lisboa, em certos lugares. Eu olho para as pessoas e a grande verdade da vida das pessoas está no olhar delas.
Graça, esta exposição está patente desde ontem, mas gostava de nos chamar a atenção para uma outra coisa. Eu chamo, mas para já quero também dizer que esta exposição está na Fundação Vieira da Silva Arpada, que é um espaço muito bonito. Também tem obras novas da Vieira, e eu sinto um enorme prazer em estar a expor ao lado de uma artista que eu sempre admirei desde a minha adolescência. Ao mesmo tempo, em Bragança, há um centro de arte contemporânea que se chama Graça Moraes, tem o meu nome, que já vai fazer 5 anos este ano, tem feito uma programação de bastante qualidade. Neste momento temos lá um artista que se chama Fernando Sinaga, é de espanhol, é uma retrospectiva que vem do Museu de Arte Contemporânea de Castelo e León, e como se aproximam férias de Páscoa, eu acho que ir a Bragança, ver os castanheiros, as oliveiras e depois encontrar este centro que é de uma grande qualidade, é do arquiteto Souto Moura, o edifício é feito por ele, e ao mesmo tempo eu também apresento lá obras que expus nos Museus de Arte Moderna do Rio de Janeiro e de São Paulo, nos anos 80, que se chama Mapas do Espírito de Oliveira. Se me deixar falar mais um bocadinho, eu acho que estes espaços, centros de arte, são muito importantes, porque são lugares de encontro entre as pessoas e as obras. São lugares de investigação, são lugares de estudo, são lugares de fruição da arte. E um dos aspectos importantes do nosso país é que nos últimos anos houve muita coisa negativa, mas também se construiu muita coisa positiva. Construíram-se teatros, construíram-se centros. E este centro tem estado a fazer um trabalho muito importante naquela região e em Espanha e no país, porque temos convidado a autarquia, o presidente, que é o Jorge Nunes, e o diretor Jorge da Costa. Com a minha ajuda também temos convidado artistas de primeiro plano, gente de muita qualidade, e isto tem sido bom porque já temos um público muito fiel. Mas gostávamos de ter mais ainda. Então fica aqui este anúncio, Centro Graça Moraes, para visitar em Bragança. Muito obrigada por ter aceitado este convite para que espreitássemos a sua exposição, Os Desastres da Guerra. Obrigada por esta conversa e por este olhar sobre Portugal.